Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Geraldo e eu tive uma doença autoimune que se chama Síndrome de Guillain-Barré. Eu passei por 2 hospitais, fiquei nas UTIs, fiquei ao todo 47 dias internado na UTI. E depois eu fui para uma clínica de reabilitação e fiquei mais 1 ano e 6 meses internado nessa clínica. Gostaria de estar agradecendo a você que tem nos acompanhado. É uma grande satisfação eu estar compartilhando com vocês aquilo que Deus fez na minha vida e ainda continua fazendo. Peço que você, se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição, dê seu like e compartilhe com seus familiares e amigos. A minha é uma grande honra estar relatando para vocês tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E no vídeo de hoje nós estaremos falando um pouquinho mais sobre essa minha trajetória nesses hospitais e nessa clínica. Como eu disse no vídeo anterior, eu tive muitas dores. Essa doença, ela é terrível. Ela deixa a pessoa muito fragilizada, muito sensível à dor. Então eu fiquei com muitas dores durante um longo período. E para piorar um pouquinho mais a minha situação, eu tive uma escara na região da sacra. Para quem não sabe onde fica a sacra, ela fica no final da espinha lombar. É uma região que ela sofre muita pressão, né? Pessoas acamadas, pessoas com mobilidade reduzida, ela facilmente adquire uma escara. Pessoas que ficam muito tempo na cadeira de roda também está sujeito a adquirir essa ferida, essa úlcera. Então eu, como ainda estava tetraplégico, não se mexia para nada e fiquei muito tempo na mesma posição e aí saiu essa escara na região da minha sacra. Eram dores terríveis, dores que eu não conseguia suportar, não havia assim uma posição na cama que eu me sentisse bem. Se eu virasse para a direita, doía. Se eu ficasse virado para a esquerda, doía. Se eu ficasse na posição de barriga para cima, doía mais ainda. Eram dores insuportáveis. E nesse caso, as pessoas têm que ter um colchão especial, um colchão pneumático, porque ele faz aquela função, ele infla e esvazia, infla e esvazia, faz uma espécie de rodízio, né? Porque ele tem várias bolhas, então quando uma enche, a outra esvazia. Então vai aliviando essa pressão, né, lombar. E eu precisava de um colchão desse, porque eu ainda não tinha um colchão desse. Só que esses colchões são caros. Eu me lembro que nesse período da minha internação, a minha esposa ainda não tinha conseguido receber o benefício do INSS. Já tinha dado a entrada, mas a gente sabe que a burocracia muitas vezes emperra e ela não tinha ainda conseguido receber nenhum valor ainda do benefício. Como eu disse, há um tempo atrás, era somente eu que trabalhava em casa, que trazia o sustento, né? Então toda a parte financeira estava sob meus ombros. Nesse período não estava tendo renda nenhuma. A minha esposa e meus filhos estavam vivendo através de doações, né? Ajuda de irmãos da igreja, ajuda do meu irmão, ajuda de uma ou outra pessoa esporádica. Uma das pessoas também que nos ajudou muito nesse momento de dificuldade financeira e emocional foi a minha sogra. Nós moramos aqui no fundo, né, no mesmo terreno,
uma casa nos fundos, minha sogra mora na frente, e nesse momento que eu fiquei internado, todo esse período sem receber nenhuma quantia financeira, a minha sogra supriu as necessidades da minha família. A minha esposa não tinha cabeça para nada. Ela chegava da escola, chegava da visita, né, acabada, cansada, física e emocionalmente, e não tinha cabeça para cuidar da casa, fazer a refeição. Então a minha sogra fazia a comida, meus filhos comiam lá na casa dela e a minha esposa chorava. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha sogra, da família da minha esposa, os irmãos dela, as cunhadas também, que nos ajudaram muito nesse momento de dificuldade que a minha esposa, nós estávamos passando, mas estava nessa situação. Então não tinha como comprar esse colchão. E eu estava precisando. Um dia a minha esposa foi me visitar, eu ainda estava usando o traque, eu não estava falando, né? Não estava emitindo som, não estava saindo som da minha voz, mas eu mexi os lábios e ela foi entendendo, né? Que eu precisava de um colchão. Então ela foi perguntar para o médico que colchão é esse que eu estava falando. O médico deu as informações para ela, o colchão pneumático. Aí a minha esposa pesquisou na internet, um colchão desse estava bem caro e ela não tinha condições. Ela veio para casa pensativa, falou: o que eu posso fazer para mim adquirir esse colchão? Foi aí então que ela teve uma ideia e ela colocou no Facebook pedindo se alguém tivesse um colchão pneumático que pudesse emprestar, ela ficaria muito agradecida. Só que, para a surpresa dela, o pessoal começou a falar assim para ela: dá o número da conta, dá o número da conta do seu esposo. Aí a minha esposa ficou meio sem saber, mas passou o número da conta. E começou a chegar doações. Pessoas se dispuseram a estar doando quantias em dinheiro. Outras pessoas vinham até nosso portão, batiam e faziam a doação. Foi algo assim surpreendente. A minha esposa não estava esperando isso. Ela começou a receber essas doações e o mais rápido possível ela conseguiu comprar o colchão. As doações não cessavam de chegar e ela fez a despesa da casa, pagou umas contas que estavam pendentes, né? Como eu disse, não tinha nenhum recurso financeiro entrando. Então ela pegou essas doações e foi suprindo as necessidades. E aí chegou um ponto que ela teve que colocar uma mensagem no Face que as doações já tinham atingido o alvo desejado, já tinham comprado o colchão, porque se ela não colocasse essa mensagem, as doações não iam parar. Então, ela sentiu um mover de Deus muito tremendo em toda essa situação. Pessoas se dispuseram, Deus tocou no coração das pessoas. Então, muitas vezes nós vemos tanta maldade nesse mundo, pessoas más, mas ainda temos muitas pessoas com um coração bom, um coração bondoso, um coração generoso. Então, nunca deixe de acreditar, porque Deus usa as pessoas. E Ele usou vários irmãos da igreja, vários vizinhos, pessoas que eu conheço e jamais imaginei que teria o coração tão bondoso. A vizinhança, pessoas, irmãos que já se passaram pela nossa igreja, colega de trabalho de uma empresa anterior a essa que eu estava, pessoas se mobilizaram
E em tudo isso nós vemos a mão de Deus operando. Então muitas vezes a gente fica meio desacreditado, mas nosso Deus ele é poderoso para agir em cada situação que a gente jamais imaginou que iria acontecer. Então a minha esposa comprou esse colchão e logo quando ela foi me visitar, levou o colchão, já colocaram lá para mim usar, e aí foi só bênção. Eu senti um grande alívio, mas eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que tiveram um coração puro, um coração de doação. Então eu agradeço muito a Deus, porque são nessas coisas que a gente vê o agir de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente fica em situações que a gente fica meio incrédulo muitas vezes. A gente não vê saída, mas o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele age em circunstâncias que muitas vezes aos nossos olhos não tem saída, mas para Deus nada é impossível. Essa é uma das fotos da minha escara. É algo assustador, que realmente é muito doído e é algo assim que demora muito tempo para ser curado. Essa minha ferida durou em torno mais ou menos uns 8 meses para fechar. Todo mês o enfermeiro ia medir a ferida para ver quanto que ela já tinha fechado. Houve essa preocupação do convênio em relação à ferida. Então, Deus agiu de várias maneiras. E essa questão das ofertas que iam chegando é algo tremendo. Porque a minha esposa ia me visitar de carro todo dia. Todas as vezes que a minha esposa ia abastecer o carro, ela colocava R$100. E esses R$100 dava para passar a semana, os 7 dias que ela ia me visitar. E aí quando chegava já o 7º dia, o carro já entrava na reserva. Teria que abastecer de novo, mas ela estava sem dinheiro. Então, no domingo, ela ia para a igreja, participava do culto, das reuniões, e ao final do culto, quando os irmãos iam se despedindo um do outro, e aí vinha se despedir dela, aí alguém dava um envelope para ela, uma oferta. E aí depois, quando ela estava no carro, ela abriu o envelope para ver, né? E tinha R$100 de oferta. E esses R$100 ela abastecia de novo. E isso aconteceu várias vezes, várias semanas. Então, ela não deixou de me visitar por falta de combustível, porque sempre tinha alguém que dava uma oferta. Interessante que era R$100 essa oferta, o valor exato do combustível. Então, quando chegou um ponto que a minha esposa viu que eu já estava bem melhor, e ela falou para Deus em suas orações que não estaria me visitando mais todos os dias. Então, milagrosamente, essas ofertas cessaram. Interessante que ela não falou para ninguém isso, somente ela e Deus. Então, foi algo tremendo, que marcou muito a vida da minha esposa, as nossas vidas. Essa provisão de Deus em suprir as nossas necessidades. Como eu disse, em meio a tempestades, nós vemos o agir de Deus. Eu peço, se você tem nos acompanhado, tem gostado dos nossos vídeos, dessa nossa história, né, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que esse canal possa ser fortalecido. Dê seu like e nos ajude. Vamos ficar por hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo.